Oi, gente! Vocês pedem e o pedido de vocês é uma ordem para mim. Bom, pediram que eu falasse um pouco sobre revisões. Como é que eu fazia na minha época de concurso as revisões, as sinopses, que eu sempre falo para vocês. Quando vocês forem ler doutrina, façam revisões, façam resumos e para quando for chegar na hora da prova, chegar semanas antes da prova, você pegar esses resumos e ficar lendo. O que eu fiz quando eu comecei a estudar? Eu comecei a estudar lá no 7º período da faculdade. Eu já fazia estágio lá no Ministério Público Federal. Com a bolsa do estágio, eu me inscrevi num cursinho todo sábado, era o dia inteiro no cursinho. E aí eu fazia aquele cursinho, já ia me apegando a essa história de concurseiro, de estudar para concurso e tudo mais. Então lá eu já fiquei ciente do que era a bibliografia básica para os estudos da AGU, fui comprando os livros aos poucos e fui lendo aqueles livros. No começo eu sublinhava sem dó nem piedade, eu não tinha apego sentimental a livro a ponto de não sublinhar, destacar, escrever nele. Então eu ficava sublinhando os livros e depois vi que não era muito viável ficar sublinhando e lendo a tudo que eu sublinhei, porque até dava vontade de ler o outro parágrafo que não estava sublinhado. Então o que eu comecei a fazer? Até para fixar mesmo o que eu tinha sublinhado. Comecei a fazer resumos desses livros. Até pouco tempo eu tinha até os meus resumos. A minha mãe foi e pegou toda a caixa. Era uma caixa gigante lá em casa, só de papel. Então quando eu me mudei, já tem tempo, né, que eu não moro mais com a minha mãe pegou a caixa e falou, ó, se você quiser, você pega, separa aí o que você tá precisando, que eu vou jogar tudo fora. E aí eu deixei ela jogar fora porque já não tinha mais serventia. Mas então eu tinha resumos de todos os livros que eu estudei para a AGU. É um conselho que eu dou para vocês. Quando vocês tiverem tempo para ler doutrina, e uma doutrina um pouco mais densa, como por exemplo em Constitucional, eu acabo indicando o Pedro Lenza para fins de concursos públicos. Então Pedro Lenza é a base de Constitucional para concurso. O livro dele é denso, é um livro grande, são várias páginas, como todo livro de Constitucional, né? Verdade seja dita, é uma matéria muito grande. Então se você tem tempo, lê e depois faça os seus resumos e vai ficar lendo só os resumos. Porque poupa tempo. Vocês quando estão fazendo concurso, eu quando fazia concurso, é muito pouco tempo para muita coisa. Principalmente quando a gente quer fazer todos os concursos do mundo. Então faça resumo para poder poupar tempo e você vai acrescentando informações com os informativos que você vai ler toda semana. Antes de provas objetivas, eu costumava ler a lei seca. Tirava as 2 semanas anteriores para ficar lendo lei seca mesmo. Era muito chato. Muito chato. Eu sei que é chato pegar o vade-mecum e ficar lendo o vade-mecum somente. Uma coisa é você estudar aquela determinada matéria, ir lá no artigo, saber onde está e tudo mais, até para os seus dedos se familiarizarem com o seu próprio vade-mecum. Porque quando você tem consulta em prova discursiva, você já sabe, parece que o dedo já sabe até onde está. Então você tem que ter esse costume de estudar a doutrina com o vade-mecum do lado. Mas antes das provas objetivas, como eu sabia que o CESP, que era o meu foco principal, o CESP tinha esse apego sentimental com lei seca, eu acabava lendo só a lei seca, ficava só com o vade-mecum lendo. Só que antes disso, ficava lá nos resumos. Ficava lendo os resumos dos informativos que eu fazia, os resumos da doutrina. E ficava lá na lei seca nas 2 últimas semanas e lendo só a lei seca e súmula. Lei seca e súmula. E fazendo questão. Fazendo questão. Então é isso que eu recomendo para vocês. Se vai servir para vocês ou não, são outros 500. Né? Serviu para mim. Então, se vocês se adaptarem a uma rotina como essa, saibam que eu fazia dessa forma as revisões para as provas. Prova objetiva, 2 semanas antes eu ficava lendo lei seca para fixar bem, principalmente aquelas cascas de banana que o examinador gostava de colocar. Ficava lendo a lei seca, fazendo as questões e olhando súmula de jurisprudência. Súmula de jurisprudência eu lia as de 2 anos anteriores, até 2 anos anteriores. Eu não lia todas as súmulas. Colocava ali as mais recentes, fixava bem nas mais recentes e lia as de 2 anos anteriores. Então era lei,
súmula. Lei e súmula. Era isso que eu fazia. Sempre questões, sempre fazendo questões, sempre fazendo questões. Então, em resumo de tudo aqui, pega a doutrina, começa a ler a doutrina, vai fazendo o seu resuminho, colocando o artigo, olhando o artigo no Vademecum, ótimo, ok. Sublinha lá no Vademecum as palavras-chave de cada um daqueles dispositivos. Façam remissão a algum dispositivo, se tiver remissão, isso não tem problema. Na hora da prova, na hora da consulta do Vademecum, o examinador, ele vai olhar ali, só tem sublinho, você só sublinhou, só fez uma remissão, ok, não pode aí escrever. Tá? Então você vai ali olhar, vai fazer os seus resumos, vai olhar o Vademecum, um dispositivo pertinente, ótimo, maravilha. Você vai destacar lá no seu resumo, pode pintar de amarelo, de rosa, de verde, para fixar bem na sua cabeça, fazer um mapa mental, ótimo, maravilha. E antes da prova, você vai ficar lendo os seus resumos, ou, se seguir o meu conselho, 2 semanas antes, lei seca, súmulas e questões. Lei seca, súmulas e questões. Nós ficamos por aqui. Todo o sucesso do mundo para vocês. Até breve.